todos, sejam bem-vindos à nossa série de lives Respondendo Stories. Só lembrando, para você participar dessa série de lives, basta enviar a sua pergunta naquelas caixinhas que nós sempre deixamos nos stories. Você envia lá a sua pergunta, nós selecionamos algumas durante a semana e respondemos na sexta-feira às 19 horas. E também aqui nos comentários durante a live. E hoje nós iremos tratar sobre dois assuntos que nós selecionamos durante a semana. O primeiro deles é a dificuldade, alguns erros comuns que são cometidos no início da alfabetização das crianças. É bem comum, nós já vimos esse erro várias vezes. E também uma pergunta que nos enviaram essa semana, eu até respondi ali pelos stories, como ensinar a criança a ter o autocontrole. Aprender a dividir as coisas, aprender a lidar com os demais, enfim. Só vou dar uma boa noite aqui para a Alessandra, tudo bem, Alessandra? E para o Rafael Luiz, tudo bem, Rafael? Então, não é dividir em matemática, não. Né? Isso. É dividir a comida. Isso, aqui nos enviaram uma pergunta essa semana, como ensinar as crianças a dividir. Dividir no sentido de relacionamento, né? Como as crianças se privar de determinadas coisas e dividir com os demais, né? Com os irmãos, com os amigos, enfim. Saber ter o autocontrole no fim das contas. Então são esses dois temas. Um erro comum no início da alfabetização, que eu já adiantando esse erro que nos enviaram por direct e também por perguntas nas caixinhas do Stories sobre assim, dificuldades em iniciar o ensino dos fonemas para as crianças. Então, normalmente, o que a gente já alerta sobre esse erro comum já há uns 2 anos, né, Júnior? É que desde o início a gente já percebeu, né? Já percebeu, alguns pais já tinham mandado pra gente, né? E em escolas, etc., que eu passei, né? E já vi isso mesmo. Então, que os pais que acompanham a gente desde sempre já tinham enviado pra gente. Sim, esse erro comum que ocorre, para não ficar no suspense, é o que acontece. Quando você inicia o ensino dos fonemas com as crianças, quando você está ali bem no início da alfabetização, normalmente a tendência é pegar um flashcard ou uma imagem, né? Flashcard, eles usam esse termo, né? Enfim. A imagem mostrar, por exemplo, sempre começa assim, uma abelha. Aí mostra a abelha e fala assim, a abelha. Qual é a vogal que começa essa palavra? Aí a criança tem que saber o que é vogal, né? Então, assim, isso confunde mais do que ajuda no início. E aí, Júnior, como não cair nesse erro comum no início da alfabetização e qual é a maneira correta de introduzir os fonemas para as crianças? Tá, que é o seguinte, o que acontece? A gente tem que ter um pouco de noção do que é consciência fonológica e consciência fonêmica, né? Aí já resolve isso, você tem um pouco disso, né? Um pouco dessa noção teórica, né? É o seguinte, consciência fonológica é a criança que não tem consciência fonológica não quer dizer que ela é alfabetizada. Uma criança que tem consciência fonológica, ela tem consciência dos sons das falas, né? Ela consegue manipular sons, até rimas, né? Até algumas aliterações. Até o começo da frase, até o final da frase. Não é à toa que existe muito poeta, esses poetas de... Tá babando, hein, cara? Não é poeta de... É repentista. Isso, você vê, esses pessoal, eles nem são alfabetizados, mas o que eles têm? Eles conseguem manipular, de certa forma, alguns sons da fala. A consciência fonêmica é você manipular o fonema também. É o final da etapa ali da alfabetização, um dos últimos passos. E essa atividade de abelha, bola, etc., é uma atividade que você usa mais nesse final, nesse período, entendeu? E não no começo. Porque você acaba confundindo a criança mesmo. Porque aquele grande problema que a gente sempre vê na internet. Muitos pais, Júnior, agora meu filho tá para ser alfabetizado, eu vou entrar na internet e vou baixar um monte de atividade de alfabetização. Isso é um grande problema. Porque você vai achar várias atividades, 1 milhão de atividades de alfabetização, mas você tem que saber exatamente que etapa que você coloca aquilo. Senão você só prejudica, né? Só atrapalha a criança, na verdade. Você acaba só frustrando ela, porque, por exemplo, a criança está com 2, 3 anos, você fica de abelha, só vai atrapalhar. O que ela vai acabar fazendo? Ela vai decorar
né? A imagem, ela vai decorar às vezes até a palavra. E aí toda hora que você colocar o A, ela vai falar abelha, entendeu? E a gente já viu isso acontecer. Sim. Então, no começo ela não pode fazer isso. Então, no começo você tem que trabalhar com consciência fonológica com a criança. É você trabalhar desde as estruturas gerais da fala e vem diminuindo com consciência de palavras, consciências silábicas. Aí você trabalha com rimas, com aliterações, etc. E aí depois você vem e trabalha com a consciência fonêmica, entendeu? Então tem um caminho que você começa do geral, de certa forma, e vem afunilando, também. Isso é alfabetizar uma criança. É claro que não é tão blocado dessa forma num num processo completo de alfabetização. Você, junto com isso, por exemplo, junto com consciência de palavras, com vocabulário que você vem trabalhando, você já vem trabalhando as dramatizações, né, dos fonemas. Só que você ainda não trabalha com letra. Você basicamente trabalha só com articulação, com onomatopeias, você pega lá o sonzinho do navio, o sonzinho do vento, entendeu? E por quê? A criança, o importante no começo é ela desenvolver aqui, né, no fonoarticulatório esses sonzinhos, ela trabalhar e brincar com isso. Depois você vem introduzindo as letras. Você vem falando assim para ela, lembra daquele sonzinho que faz o sonzinho do navio? É essa letrinha aqui, entendeu? Então, no começo, consciência fonológica, né, desde o geral, vem dividindo, e aí você trabalha com consciência fonêmica. Depois, no final, você vai trabalhar a relação grafema e fonema, né? Isso, Depois que a criança brincou com vários fonemas, com a maioria deles, tá? Não precisa brincar com todos antes de começar a relacionar o grafema com o fonema. Mas com a maioria deles, aí você começa, essa letrinha tal, essa letrinha A, lembra lá? A abelha. Aí sim você consegue fazer isso bem, né? De uma forma mais efetiva. Então o mais importante, assim, para você solucionar isso de vez, é você ter essa consciência de que você trabalha com consciência fonológica e vem desembocando na consciência fonêmica, tá? E aí com isso você consegue desenvolver o princípio alfabético, né? Que é um princípio abstrato na criança, é uma regra que ela entende, que ela começa a entender que agora toda letrinha que eu troco, todo sonzinho que eu troco altera a estrutura da palavra, a estrutura formal da palavra. Então é um caminho. Isso ocorre por isso mesmo, assim, eu vejo muito ocorrer por causa disso. Vamos pegar atividades de alfabetização. Qual é o melhor método? O melhor método é o método fônico. Aí você vai para a internet, você acha um monte de coisa de método fônico. Mas tem que ver que um bom método fônico, atividades de método fônico, eles estão sempre estruturadas, né? Essas atividades estão sempre estruturadas. Com começo, meio, fim, com finalidade bem clara. Isso. Porque na internet a gente não acha isso assim, né, de graça. Vamos dizer assim, né? Tudo jogado, a gente acha tudo jogado. Eu fiz aqui, eu fiz ali. Eu fiz essa atividade tal, fiz aquela tal com meu filho, fiz com meus alunos. Aí vai dando certo, as pessoas vão jogando na internet. Isso é maravilha. Eu acho isso muito legal, porque é uma troca de experiência mesmo, né? Tem várias atividades, por exemplo, que eu nunca vi, não conhecia, eu acabei conhecendo com as mães. Funciona desse jeito com tal criança, funciona com tal criança. Isso é legal. Mas tem um problema disso, né? Tem o problema de você pegar e sair jogando, né, para o seu filho, sei lá, não levando em consideração o período correto, né? Sim. O período e a maturidade dele, né? No processo. Né? Inclusive, recentemente, até eu trouxe esse tema para a live de hoje, porque recentemente uma mãe perguntou como que eu introduzo o alfabeto para as crianças, tal. Aí eu indiquei um vídeo que nós fizemos de outra série de vídeos, que é Educação Infantil é Simples, mas não é fácil. Nessa série de vídeos, eu e o Júnior gravamos já há algum tempo e pretendemos gravar mais essa série para ela ficar maior. Mas assim, a gente falou, um dos vídeos dessa série é como introduzir o alfabeto para as crianças. Então nós damos nesse vídeo passo a passo como você faz. E essa mãe assistiu esse vídeo, depois que ela me perguntou, eu indiquei nos stories, eu respondi ele pelos stories mesmo. Eu indiquei esse vídeo, ela assistiu e depois ela me mandou um direct agradecendo, falando que estava tendo muita dificuldade, porque ela trabalhava dessa forma, que é esse erro comum que nós comentamos no início, de ficar bola, lata, abelha, e aí qual vogal tem a abelha? Aí a criança falou que era muito estressante, ela teve muita dificuldade, não tinha desempenho baixo, o desempenho da criança era muito baixo. Daí ela pegou essas dicas que nós demos
de como introduzir o alfabeto para as crianças, e ela relatou, né, foi um depoimento até que eu gostei de receber esse feedback. Ela relatou que já está bem mais leve, a criança está articulando bem os fonemas e tal. Aí depois, lá na frente, a hora que a criança já sabe os fonemas, já sabe fazer relação grafema e fonema, qual que é a correspondência simbólica, o que representa os sons que nós falamos, aí você pode ter atividade de aliteração, né, que você utiliza dando ênfase no início da palavra ou no final com rimas. Então tem essa fase mesmo, só que essa fase já é uma outra etapa, né? Que é o que o Júnior estava falando no começo. Que você tem que pensar assim, você tem que criar um repertório, né, na criança, por exemplo, de letras, de sons, etc. Antes de cobrá-lo, né? Isso aí é esse tipo de atividade, entendeu? Porque é comum, né? O senso comum falar assim, o que é alfabetizar? Mostrar as letras, os sonzinhos, ela ficar ligando lá. Tá, basicamente isso mesmo, né? Mas o problema é que a criança não tem um repertório disso, né? Ela não tem um repertório até do comando que você dá para ela. Então, dependendo do comando que você dá para a criança, que, por exemplo, uma coisa que acontece mesmo assim, você tem os enunciados das atividades, né? Como que eu falo para a criança executar tal atividade? Aí você pega uma atividade na internet que está com um comando que ela não compreende às vezes, não está habituado ainda. E aí ela está acostumada em casa com outro tipo de comando. Então, por exemplo, eu vejo muito assim, enumere, faça de acordo com um exemplo, essas coisas. Esses tipos de comandos, para a gente é muito óbvio, né? Mas para eles não, eles nunca ouviram aqui. Aí eles ficam olhando para você, o que é para fazer, né? Aí eles ficam esperando você dar um exemplo para ele ver o que tem que fazer, entendeu? Então, dependendo do comando também, atrapalha. Então, o que eu digo, você cria um repertório desses comandos, desses exemplos que você dá, você cria um repertório de articulação, o alfabeto são 26 letras, né? E eu acho que são 31 sons. Então, olha só, no alfabeto português, a gente tem mais sons do que letras. Então as crianças começam sempre com os mais fáceis. Na língua portuguesa. Isso, na língua portuguesa. Então tem sempre os mais fáceis. Comece com os sons que você consegue dramatizar de forma mais fácil, que são aqueles que a gente fala que prolonga no ar, por exemplo, as vogais primeiro, depois as consoantes prolongadas, depois aquelas oclusivas, né, que a gente chama que o não se prolonga, né, são mais difíceis. Então, aí de repente, você pega uma atividade que tem logo essas consoantes, né? Essas consoantes oclusivas, essas coisas mais difíceis de trabalhar. É aqui que você vai ter mais um problema para resolver. A criança se frustra, né? Quando você pede para ela não faz. É claro, ela fala, eu sente mal. E quando as crianças vão, mesmo você trabalhando de forma adequada, quando elas chegam e precisam utilizar esses fonemas que são mais difíceis de pronunciar, se não foi muito bem trabalhada, ainda ela vai apresentar dificuldade. Porque, por exemplo, o P e o B são muito parecidos. Eu falei o M, N, L. É super parecido, os três. Então, assim, o N e o L tá ali, próximo, ali, é um detalhezinho que muda essa diferença. Então, se as crianças não trabalhou isso e você já está dando já direto para ela ouvir e identificar qual que é, nunca ela vai identificar, ela só vai se frustrar, o rendimento vai lá embaixo, vai estressar os dois. E ainda você perguntar, que é o que o Júnior está falando de comando. O comando é como se fosse o enunciado, é que você vai pedir para a criança fazer. A forma que você pede para a criança executar determinada coisa. Então, daí você fala assim, sei lá, bola. Qual consoante começa essa palavra? O que é consoante, entendeu? O que é palavra? Sabe, ela tem que saber o que é consoante, o que é palavra, ela tem que saber distinguir os sons, né, um som do outro. Para você ter uma ideia, Júnior, a Agatha, a Catarina e o Augusto, eles começaram a ler sem saber o nome das letras, eles só sabiam os sons. Eles olhavam, analisavam som por som, né? Tipo, sei lá, vamos pegar bola. B, O, L, A. Eles, B, O, Bo, L, A, Lá, bola. Pronto, começaram a ler, as meninas, a Agatha e a Catarina já leem bem, mas o Augusto, ele está com 5 anos, começou a ler as primeiras palavras um tempo atrás, né, as palavras mais simples, né? E ele lê, eu sempre trabalho, quem está acompanhando, eu faço umas lives durante o horário do almoço, ali, às vezes eu faço um pouquinho mais cedo, um pouquinho antes do almoço, às vezes um pouquinho depois, dependendo do dia, mas quem está acompanhando vê, o Augusto lê palavras que não existem.
né? Esses dias eu estava trabalhando com ele lá, ele lê palavras que não existem, assim, de 4 fonemas. Enfim, e ele não sabe nem o nome das letras. Ele não sabe assim que o B chama-se B. Ele sabe que é o som, ele sabe que é o B, né? O L, o nome é L, ele fala L. Então e aí depois eu sempre deixo assim para depois ensinar o nome, porque não é importante. Não é tão importante mesmo. Nessa fase. Exatamente, não vão falar, não é importante saber a letra, não, é importante saber sim o nome. Mas no começo, não, entendeu? No começo você vai ficar fazendo a criança com 2, 3 anos lá decorar a letra. Essa é a letra, ó, você vai, imagina que chato, né? Fala, essa é a letra L e o som dela é o L, né? Imagina, essa é o A e o som dele é A. Mas fazer uma criança de 3 anos fazer isso, né? É muito chato. Então, o que você faz? Faz isso de forma lúdica, de certa forma, né? Eu faço, entre aspas, aqui, porque não é lúdico de bagunça, mas é uma brincadeira organizada, assim. Então, o que você pode fazer... Finalidade. Com finalidade. Então, se você brincando com onomatopeias, com dramatizações, a criança interioriza isso, ela decora mesmo esses sons, e aí quando você faz essa relação grafema-fonema, igual já começou a fazer, né? Ó, esse aqui é o L, aí e com U, LU, aí sim você vê que ele começa a ler. Só um parênteses, esse lance do Augusto estar lendo palavras que não existem, isso é muito importante, tá? Isso é uma prova real de que ele está decodificando, tá? O processo de leitura é decodificar, tá? Análise, síntese, decodificação. Então, se você quer realmente saber se seu filho está lendo, pega a gente chama isso de pseudo-palavras, são palavras que não existem, tá? Sei lá, pega FOP, tá? E pede para ele ler. Ele tem que analisar, sintetizar e ler, tá bem? Analisar é fazer os 3 sonzinhos, né? FOP, né? E sintetizar, ler FOP. Também, inventa lá umas pseudo-palavras. Se ele está fazendo isso com destreza, ótimo, realmente ele está decodificando. Agora a gente vai para outro passo, que agora é trabalhar um pouco mais de velocidade, um pouco mais de precisão, etc. Né? Ou começar a trabalhar outros fonemas, outros grafemas um pouco mais difíceis. Entendeu? Então, no começo, o importante é ele decorar, é ele brincar com esses sonzinhos, tá? Que a gente chama de fonema, que são a última unidade ali, né, da fala. Na verdade, assim, igual eu falei no começo ele começa a brincar com o som lá das palavras, manipular sílabas, etc. Aí quando ele chega aqui manipulando muito bem esses fonemas, não, agora ele está muito bem, decorou, está bonitinho, ele articula, faz todos os sonzinhos, ele discrimina a diferença, ele sabe, né, a diferença entre um e outro, aí você começa a introduzir o nome da letra. Pega a letra mesmo, pega aquele alfabeto móvel, né? Até a gente tem alguns arquivos que até deu uns alfabetos, né, nas listas, né? Nos pacotes lá. Aí você pega e aí você começa a mostrar para ele, não, agora você tem que fazer essa relação grafema e fonema, também. A gente fala grafema, não fala letra, né? Porque tem tem alguns símbolos que tem mais de uma letra que representa o som. Por exemplo, o CH, que é o X, né? Que é o som do X, é sh. Então essa é pra gente não falar letra, tá? Então, porque o CH junto é um grafema. Isso. São 2 letras que representam um grafema. Isso. Porque ele se corresponde a um som. Isso. Então, aí você consegue nessa etapa fazer esse tipo de atividade, né? Quando a criança já domina tudo isso, é a abelha. Qual que é o sonzinho, o que está no começo da palavra, de abelha, entendeu? É o Azinho. Aí ele consegue até pegar o A e te mostrar qual é o som que termina, né? A abelha, aí ele consegue pegar o A e te mostrar, entendeu? Agora, se de início você já pega A, ele já sabe que é a letra A, mas aí qual que é o começo, qual é o fim, vai dar um trabalhão danado. Né? Começo, fim, né? A criança tem que desenvolver algum vocabulário, né? Ter a experiência, qual que é a correspondência na realidade que isso significa, né? Isso, o começo da palavra. Primeiro, o que é palavra? O que é começo? O que é fim? Você tem que ir trabalhando com a criança, né, de uma forma consciente, com finalidade clara, para você ir desenvolvendo esses conceitos na criança. O que é o começo? O que é o fim? O que é para esse lado? O que é para aquele lado? O que é palavra? O que é letra? Né? O que é fonema? Né? Eu falo o som da letra, mas o que é letra? Então você vai, aos poucos, tem a forma correta de você ir desenvolvendo isso. Porque se você chega, já dá uma palavra para a criança, começa a falar som, aí fala qual que é a vogal que começa essa palavra.
Principalmente trabalhar no método fônico, né? O que a criança tem que entender no método fônico? Ela tem que entender um princípio abstrato, né? E aí você vai ficar falando, você tem que entender um princípio abstrato, né? Não vai rolar isso. Então com crianças você mostra, você pega, faz, ela manipula, brinca, articula, tá bem? E aí você ali por trás, ela vai criando esse vocabulário nela, de começo, fim, isso aqui é uma rima com isso, rima com aquilo. Você vê como é difícil, no começo as crianças entenderem o que é rima. Porque ela sabe que termina com um sonzinho igual aquele. Mas aí você fala, qual que rima com aquele? Ela fica assim, o que é rima? Entendeu? Então com o tempo ela vai entendendo. Aí, por isso que no começo não adianta você pegar essas atividades de alfabetização plena, de manipulação fonêmica mesmo, e dar para ela que não vai ter resultado. Né? Quem quiser ver alguns exemplos de como fazer isso, todo dia, hoje eu não fiz, acho que ontem eu não lembro, mas enfim... Ou eu coloco nos stories ou eu faço uma live ali logo próximo do almoço. Mas assim, é na prática, ali no dia a dia, as crianças às vezes não querem fazer, às vezes quer fazer mais do que precisa. E vocês conseguem ver na prática como trabalhar a rima, a literação, como dar ênfase no começo da palavra, no final, para ela entender esses conceitos, né? Orientação espacial, tem todas as habilidades. E o Júnior comentou do alfabeto, que nós disponibilizamos um alfabeto para vocês imprimirem e trabalhar com as crianças. Se vocês irem no nosso canal do YouTube, tem nas playlists, lá tem lá o canal, vídeos, playlists. Aí você clica em playlists, vai ter várias séries de vídeos e nessas séries de vídeos tem as habilidades. Tem lá consciência fonológica, orientação espacial e etc, né? Visomotor, enfim, memória, sequência e tal. E cada série de vídeos dessas habilidades que é necessário desenvolver com as crianças para alfabetizar bem as crianças, tem links nas descrições dos vídeos com as atividades. Então nós mostramos como aplicar as atividades, você assiste como aplica, vê as crianças fazendo, baixa essas atividades, imprime e fazem com as crianças, para ir desenvolvendo todas essas habilidades. Claro que é um resumo, lá não está todo o processo, porque todo o processo, nível a nível, né, está no nosso programa, né, de alfabetização, que vocês vendo aí no link da bio, tem aí os detalhes. Enfim, é isso, Júnior? Eu acho que é isso. Tem mais coisas que você quer falar? Não, eu acho que é só pra gente ter uma noção básica de que é a consciência fonológica e consciência fonêmica. Se você tem essa noção teórica, né, você não precisa ser um pedagogo para entender isso, não é tão difícil. Então é só você entender que começa lá manipulando a estrutura formal da fala, com palavras, sílabas, com aliteração, com rima, depois você vem para a consciência fonêmica, que é a manipulação fonêmica, né, que é a última unidade da fala. Se você entender um pouco esse processo, você não cai nessas armadilhas, né, de ficar pegando atividades e jogar, agora o que eu faço? Agora eu vou jogar aqui, vou jogar ali. Eu já vi isso, pais às vezes trabalhando já crianças com nível de consciência fonêmica, não é consciência de palavra, já não precisa mais, né. Então ela já tinha entendido. Então, até assim, nós já demos exemplos em outros vídeos, tal. Quando você bate o olho numa atividade, porque você vai desenvolver com a criança, você bate o olho, você já consegue ver alguns erros, e normalmente tem esses erros, né? Assim, sei lá, a abelha, e daí depois tem lá, sei lá, a letra O com anasalada. Tem uma palavra, onça, é isso. Por exemplo, abelha, daí qual o fonema que começa essa palavra? Começa com A. E depois onça, qual o fonema começa? Começa com O, não é O, é on. Tem o O e o N, ele fica anasalado o O. Então não tem esse som O, então você fica torturando a criança. Você fica lá torturando. Não é O. Onça tem O, não tem O. Você está atrapalhando a criança a se desenvolver. Com certeza, a gente trabalha, o método fônico, a gente trabalha os fonemas anasalados, né? An, in, on, com M, né? E o an, in, on, com N, tá bem? Porque é diferente mesmo, tá? Porque quando isso teoricamente funciona assim. Toda vez que, por exemplo, quando você vai executar o som do O, né, eu já vi, chama sonograma. Tem uns sonogramas assim que eles tentaram já fazer assim, separar onde começa o O e o N. E eles não têm essa separação.
Não existe isso. Né? Então o que acontece? O on, o O já se altera porque já tem um N na frente. Então ele já tem essa alteração. Isso acontece também com as consoantes. Por isso que elas consoantes, né? Elas soam isso, com outras. Porque de acordo com a vogal que tem na frente dela, ela vai soar diferente. Né? Então aí eles pegaram mesmo, assim, por exemplo, papé, pi, popu. Pegaram esse exemplo num sonograma e viram que o P, o som do P muda com Pá, com P, Pi, Pó, Pu. Tá bem? Então, é por isso que, de certa forma, assim, para simplificar pedagogicamente, os sons anasalados eles fazem isso, tá? On, and, on, porque muda, né, o som. Então, o de ovo não é o mesmo som de ons. Sim. Né? Então, nem de olho, isso, né? Nem de olho. Dependendo do que vem depois, muda o som. Então, assim, ter consciência disso e saber a forma correta de você começar a introduzir a criança na alfabetização, dramatizando os fonemas, trabalhando bastante linguagem, a criança dominando a pronúncia, né, o que o Júnior comentou no começo, dominando as articulações, né, o fono, né? Fonoarticulador. A gente tem um aparelho fonoarticulador, a gente faz isso aqui, né? Isso aqui é muito importante, porque isso ajuda muito, até na questão de memória motora mesmo da criança, executar. Memória muscular. Muscular, e executar o som, né? Então, corretamente. Então, seguir a forma mais, né, correta, né? Seguir esse passo a passo, articular primeiro, ter experiência linguística primeiro, ter consciências de palavra, frase, fonemas, o que é fonema, o que é palavra e tal. Mas não você ficar explicando, mas isso trabalhando de forma prática, no dia a dia, com finalidade, de forma lúdica, mas com finalidade adequada para a criança, sabe, conseguir desenvolver esses conceitos. Aí sim você vai entrar nessa questão que nós estamos comentando. Tem o O, mas quando ele vem com outra palavra, ele tem o som de on. Né? Enfim, daí vai mudando, que é isso que o Júnior está falando. E é muito interessante isso, porque você tentar planilhar tudo, né? Colocar tudo ali no fluxograma, né? E o som, aqui é o som começa. Não é assim, né? É que assim, tem até uma discussão já sobre isso, sim, né? Com os fonos aí, né? Que é assim, a gente sabe teoricamente que, por exemplo, não dá para você separar, né, uma consoante da outra, etc. Mas para a criança isso não importa, tá bem? Para alfabetizar isso não importa. Você não pode ensinar isso para a criança. Então o que a gente pega? O que nós, pedagogos, né, o que devia fazer, né? Que a gente faz? Você pega essas teorias, né, e encaixa de uma maneira mais ideal para ter um ótimo resultado na alfabetização, que é o que eles fizeram com o método fônico. Quais são as habilidades, as melhores habilidades que se encaixam o mais perto possível do que a ciência traz para a gente, né? E na prática ali. Sim. É isso. E quem quiser mandar pergunta, só manda aqui nos comentários que nós respondemos. Só dá uma boa noite aí para Maria, para Aline, para Priscila que acabou de entrar, para Kiara, tudo bem, Kiara? Pérola, pessoal. Então, assim, a primeira questão que nós respondemos foi sobre um erro comum que os pais ou os professores cometem ao iniciar a alfabetização com as crianças, que é introduzir as crianças nos fonemas, né? Como apresentar os fonemas para a criança de forma equivocada, que atrapalha o rendimento das crianças. E o segundo tema que nós selecionamos para conversar hoje é como ensinar a criança a ter autocontrole. É uma questão mais comportamental, mas que influencia muito na hora de você introduzir a criança na alfabetização e etc. E eu pensei nesse tema porque nos enviaram uma pergunta essa semana: como ensinar as crianças a dividir. Né? Dividir ali o lanchinho, dividir o brinquedo, né? Eu imaginei que era nesse sentido e não no sentido de operação matemática, mas enfim. Aí eu até respondi nos stories lá, uma prévia, escrevi algumas coisas. E aí, Júnior, o que você quer falar mais sobre isso? Eu não sei, não tenho a mínima ideia. Autocontrole eu lembro do Karate Kid, eu lembro dessas coisas aí, de respirar, autocontrole. E dividir não sei mesmo. Pega ali, corta e né, dá um pedaço do sermão. Eu aprendi a dizer, dá um pedaço do sermão aí, senão você toma uns cola, né? Minha mãe ensinava assim, pronto, né? Tô brincando, mas não sei não.
O Jairo que tem experiência sobre isso aí, já nasceu o seu filho nessa semana. Isso. Agora tem que aprender a dividir, né? Tem. Bonitinho. Dividir as crianças, né? Pra dar banho, dividir a menina, depois o menino. Mas enfim, assim, não vamos prolongar muito nisso, a não ser que vocês tenham questões para enviar, para mandar para nós aqui. Mas assim, o que é importante vocês notarem quando vocês vão lidar com as crianças? Essa primeira é a idade dela. Então, assim, até para eu responder isso, como ensinar as crianças a dividir, eu preciso saber a idade. Porque, assim, na primeira infância, ali, vamos dizer assim, a primeira infância é do zero, de quando nasce, até os 5, 6 anos, ali, a primeira infância. Daí, depende muito, porque até essas classificações são variadas. Tem indivíduos que amadurecem mais cedo, outros amadurecem mais tarde. Então, às vezes, pode ir um pouquinho para frente ou um pouquinho para trás. Mas ali, do zero, de quando nasce, até os 5, 6 anos, mais ou menos, 7 anos, dependendo do camarada, a criança ainda não desenvolveu o discernimento moral. Ela não sabe, né? Ela não sabe como... O discernimento moral, assim, o que é bom, o que é mal, isso aqui é errado, isso aqui é certo, isso é o discernimento moral. Então, assim, até ali na primeira infância, isso é muito acentuado. Só que é claro, como eu disse que não é uma linha muito, né, estanque, assim, deu 2 anos, já mudou. Então, assim, começa assim, no início da infância, a criança é um serzinho egoísta, que tudo está em torno dela, né? O que a apraz, né? O que é confortável, o que ela gosta, ela faz, o que ela não gosta, que é desconfortável, ela não faz, de acordo com os sentidos, né? 2 anos, 2 anos e meio, é extremamente assim, a criança... Ela tem uma fase que tudo que ela faz é só o que dá prazer, o que não dá, ela não quer fazer. Né? E ela quer testar tudo, ela se machuca, ela sobe nas coisas, né? Depois começou a andar ali, ela sobe nas coisas e tal. Tem uns adultos assim, também, viu, ainda nessa fase aí. Que não dá prazer, fica bravo, chora. Sim, chora, fica frustrado, né? Fica com ansiedade. Mas enfim, mas as crianças nessa primeira fase ali, que ela tá engatinhando, começa a andar, ela sobe nas coisas, experimenta, tudo gira em torno do corpo dela, dos sentidos. Então assim, é um serzinho muito egoísta e que ele tem que ser domado. Ele é um ser que ele precisa virar gente, né? Entre aspas, né? Ele já é gente, mas ele precisa desenvolver a personalidade dele, que até é o assunto da live que a gente comentou na última live, né? Ele precisa ir desenvolvendo a personalidade dele. Mas ali, passou dos 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, ele já desenvolve a fala, ele já começa a falar bem, ele já começa a perceber que ele consegue influenciar no mundo em torno, né, pela palavra. Ele percebe que a palavra altera as coisas, né? As pessoas às vezes obedecem ou não obedecem a palavra dele, então ele já começa a ter um certo domínio sobre as coisas em torno e ele já começa a perceber que ele consegue fazer determinadas coisas, ele já começa a expandir o círculo ali de atividade dele, o círculo de influência dele. Então, assim, ele é esse serzinho egoísta ainda, que ainda é moldado muito pelos sentidos, pelas vontades, os prazeres e tal, só que ele já começa a perceber que as coisas se alteram e ele já consegue entender algumas coisas. O José mesmo, que ele tem 2 anos, acabou de fazer 2 anos agora em julho, 1º de julho, ele fez 2 anos, o José. Ele já entende, às vezes fala, José, vem cá almoçar. Ele é pequenininho, nenenzinho. José, vem aqui almoçar, senta aqui que você vai almoçar. Aí às vezes ele não quer, tá lá entretido e tal. Daí o José vem almoçar aqui, só que ele tá com fome, porque já é hora dele comer mesmo. Aí na hora que ele percebe que eu tô chamando ele pra comer, ele corre lá, senta e fica esperando. Entendeu? Só que assim, se você não vincular o desejo de comer com sentar e ficar quieto, ele não vai sentar. Ele vai querer catar o prato, sair andando pela casa, comendo. Tem uma foto do Augusto. O Augusto foi catou o prato da mesa, colocou no jardim, na gramada, assim, e começou a comer deitado. Assim, deitou e começou a comer. Aí eu tirei uma foto. E eu não vi ele fazendo isso, acho que a minha esposa estava sozinha em casa. E ele fez isso, porque assim, eu vou comer onde eu quiser. Às vezes você vai comer no banheiro, entendeu? Então, assim, as crianças são assim, eles não têm esse discernimento, né? Que é assim, não, isso aqui é mal fazer, isso aqui é ruim a gente comer no banheiro, comer no gramado, sabe? Tipo, pegar o prato da mesa, que é o lugar correto de comer, e ir lá no gramado comer. Então, assim, as crianças têm, eles já vão desenvolvendo a fala, eles já vão começando a perceber algumas coisas. Aí, nos 6, 7 anos, ele já começa, aí sim você já começa a querer, você já pode exigir da criança determinadas coisas. Então, assim, por que eu estou falando tudo isso? Porque assim, se a criança está na primeira infância mesmo, na primeira parte da primeira infância, que ela está ainda tudo em torno do corpo dela, a única coisa que você faz, você restringe a vontade dela.
ela vai chorar e não adianta você ficar explicando, tipo, filho, não sobe no telhado que se você cair você morre. Ele não vai entender isso aí. Você só pega o neném, tira ele de lá e coloca ele no chão. E fica de olho pra ele não fazer isso de novo. É verdade, isso aí eu vejo bastante assim. Até esses dias eu tava no shopping e vi uma mãe falando assim: ah, você tem que dar, porque você tem que dividir, porque você gosta dele, ele é seu irmãozinho, não sei o que. Não. Ele tá nem aí o que você tá falando. Nem sabe o que você tá falando. Não, eu só falei, deixa ele, não é meu filho. É porque parece bonito, né? Parece bonito você chegar pra uma criança. Você dá conselho, né? Ela vai virar um conselheiro agora, uma criança de 2 anos. Você chega pra uma criança de 1 ano e meio, é bonito, né? Você fala assim, nossa filho, você tem que ser educado, divide o seu chocolate. Não é assim. O que eu faço? Como eu sei que eles são uns monstrinhos ali que tá se desenvolvendo ainda, né? Tá tudo assim na fase ali dos sentidos, então o que é prazeroso eu faço, o que não é, eu não faço. Então assim, eu já prevendo isso, que eu tô lidando com esses tipos que ainda tem que se desenvolver, né? Que vai chegar ainda na fase do discernimento moral, do que é bom, do que é ruim, que bater no irmão menor é ruim, você machuca, né? Então assim, eu prevendo isso, se você vai dar um brinquedo, alguma coisa, você já dá dividido. Então, você não chega e dá o brinquedo na mão de um e fala, agora divide com os seus irmãos. Né? Você vai, compra, sei lá, qualquer coisa lá, que eles gostam, algum alimento que eles gostam. Você já chega e já dá dividido. Para o maiorzinho, às vezes eu faço isso. Até para ajudar eles a se desenvolverem a personalidade. Né? Mas é que você tá falando maior já... Sim, 7, 6 anos. Depois dos 5 anos ali eles já conseguem. Aí eu chego e dou pro maior, falo, top, você vai dividir com seus irmãos. É pra vocês, eu quero que você divide. Pra dar essa responsabilidade pra ela e ela se sente bem, as crianças se sentem bem, tendo a responsabilidade que é o papel do pai ali de dividir, né? Então assim, aí pros maiorzinhos eu até faço isso, pra eles mesmo ir desenvolvendo essa coisa de saber que é bom você dividir, cuidar dos irmãos mais novos, enfim. Mas assim, pros pequenininhos ali que ainda estão numa fase que eles não desenvolveram a linguagem ainda, eles não têm esse discernimento moral, do que é bom, do que é ruim, enfim. Para esses, você já meio que prevendo o comportamento deles, você já evita, né? Porque não vai adiantar. Se você tira uma coisa da criança que não, por exemplo, ele pegou uma faca e quer cortar a melancia com a faca. A melancia é maior que ele, a faca também é maior que ele. Você vai deixar a criança cortar a melancia para ela dividir a melancia com os demais? Não. Você vai pegar a faca, segurar o braço dele, tirar a faca da mão dele para ele não se machucar. É o mais sensato de se fazer. E o que a criança vai fazer se ela está nessa fase da primeira parte da primeira infância? Ela vai chorar, vai se jogar no chão, é normal. Aí o que você tem que fazer? Não conversar com ela, vira as costas e daqui a pouco ele vai perceber, opa, esse estímulo aqui que eu dei pro meu pai não correspondeu. Então é uma coisinha, ele vai percebendo que não tem correspondência aquilo que ele está fazendo. Né? Ele não consegue alterar a realidade com aquele comportamento. Então, se você sempre deixa a criança fazer aquilo e de uma hora para outra você não deixa ela fazer, aí você está errado. Agora, se é um comportamento que é indesejado, que é perigoso, que não é para a criança fazer, e você nunca deixa ela fazer aquilo, e você não deixa ela fazer quando ela vai fazer, aí você está certo. É normal. A criança vai chorar? Deixa ela chorar. Né? E daí o que eu faço? Assim, é como se fosse eu mordo e minha esposa sopra, ou vice-versa, entendeu? Então com as crianças pequenas. Então, se é um policial bom. Se é um policial mau, é um policial bom. Ou vice-versa, né? Depende da situação. Mas é o bad cop e o good cop, né? Então assim, a gente faz esse papel, porque assim, nessa fase que a criança não desenvolveu a linguagem, então não adianta você achar que ela vai ter esse discernimento de divisão, de compartilhar as coisas, não existe isso aí. Aí, aos poucos, no dia a dia, você, com o ambiente ordenado, as coisas acontecendo naturalmente, porque quando a gente fala essas coisas, parece assim, não, a partir de hoje eu vou fazer assim, e a criança, não é assim. No dia a dia, a criança percebe o jeito que elas imitam muito, principalmente quando eles são pequenininhos, eles imitam muito. Esses dias eu até tirei uma foto, vou até compartilhar. O Júnior estava aqui, o Antônio tem 3 anos, ele sentou e cruzou a perna igual assim. Eu brinquei no Stories. Você publicou? Então assim, o jeito que você se expressa, o jeito que você organiza a casa, onde você coloca as coisas, o trato que você dá para determinadas coisas que elas vão pegando. Elas pegam até a linguagem, o jeito de falar, as expressões que você usa. Elas pegam, às vezes o Antônio falou assim,
né, manda umas expressões assim que, né, fala algumas coisas, fala assim, mas isso aqui tá uma merda. De onde que ele aprendeu isso aí? Ele ouviu alguém falando isso daí, né? E ele usa no sentido correto ainda. Quando tem uma coisa ruim, fala, pai, quem fez essa cagada aqui? E ele fala assim, ele é pequenininho, ele já fala muito bem, ele tem 3 anos, mas desde os 2 anos e pouquinho ele já fala muito bem o Antônio. Então assim, e ele coloca umas expressões assim, de forma correta, nas circunstâncias corretas, mas ele ouviu alguém falando, aí falou perto do padre ou do pastor, não, menino, não fala, não, filho, ele está falando isso porque você fala isso, né? Porque é assim que você demonstrou para ele como se expressa quando acontece alguma coisa errada, ou quando acontece alguma coisa que não deveria ter acontecido, você mostrou para ele o jeito de fazer. Então assim, os pequenininhos, eles vão pegando essas coisas do ambiente, esses estímulos do ambiente, e como eles são muito sensitivos, eles vão pegando esses estímulos do ambiente e vão desenvolvendo a sua forma de expressar, a sua forma de lidar com as coisas, enfim. Então, aí, só que assim, aos poucos, 2 anos e meio, 3 anos, 3 anos e meio, 4 anos, aos poucos você vai restringindo, entre aspas, o que é bom comportamento, você vai demonstrando para eles o que é um bom comportamento e o que não é. Quando eles estão se comportando mal, que eu estou falando é batendo no irmão, entendeu? Empurrando o irmão da motoquinha para pegar a motoquinha. E eles fazem isso, as crianças são selvagens mesmo. Né? Nós temos esse lado animal, né, que é dos instintos. Como que nós conseguimos conviver em comunidade, dividir, né, não matar os outros na esquina, domando esses instintos, esses ímpetos, né? Que é, até a gente estava conversando esses dias, que é a potência, o estímulo concupiscível e irascível, né? O que é a potência concupiscível? É os instintos, né? Paladar, visão, tato, a gente quer se sentir confortável, isso é puramente animal, corporal mesmo a coisa. Né? Impulso, né? Impulso concupiscível e irascível. O impulso sexual, o impulso paladar, comer demais, tal. E aí o que é o irascível? É controlar as emoções. Então, aos poucos, você tem que controlar o instinto irascível da criança, que é ela saber controlar suas emoções. Uma das formas de você ensinar a criança a controlar as emoções, não ficar triste demais sem necessidade, não ficar muito bravo sem necessidade, é quando ela quiser a motoquinha do irmãozinho mais novo, que ele tá andando lá, ele chegou, empurrou o irmãozinho, jogou no chão e catou a motoquinha. Você é a barra de contenção. Você chega e fala assim, não é assim que faz. O seu irmão, você não pode bater nele assim, a motoquinha tá com ele, a hora que ele terminar, você vai usar. Aí ele vai aprendendo a dominar esses impulsos do corpo, né? Aí fica nervoso porque ele tem que esperar? Pode ficar nervoso. Aí aos poucos, no dia a dia, você vai treinando as crianças. Tem que ser desenvolvido isso. Isso tem que ser desenvolvido. Não nasce, não brota da árvore, sabe? Você vai desenvolvendo isso no dia a dia. Nas circunstâncias do dia a dia, você tem várias oportunidades para você ir desenvolvendo isso. E não é falando. Não é chegar e ficar explicando, não, porque o nenenzinho, não. É assim, o que eu sempre faço e funciona. Assim, ó, o que nós fazemos? Eu até coloquei isso nos stories lá. Eu chego para todos eles, para todas as crianças, os meus, né? O que nós fazemos? Cuidamos e protegemos. Desde pequenininho. Mesmo que eles não sabem o que é cuidar e proteger. Depois você vai mostrando para eles o que é cuidar e proteger. Nós cuidamos e protegemos. Isso é amar o irmãozinho. Cuida e protege. Então, bateu no irmãozinho, o que você fez agora? Você bateu nele? Por que você bateu nele? O que a gente faz? Cuida. Bater na criança é cuidar? Não, não é. Então vai aos poucos. Daí, nas circunstâncias do dia a dia, eles vão aprendendo. Que você deixar ele brincar com o seu brinquedo, você está cuidando dele, você está protegendo ele. Deixar o irmãozinho mais novo, que não entende ainda, usar sua motoquinha, você está cuidando do irmãozinho, está protegendo ele. Na hora que ele estiver subindo num lugar perigoso, avisar o pai, ir lá e tirar ele de lá. As crianças maiores, eles já vão tendo essas noções, né? Que é perigoso, né? Que é ruim, que é bom, enfim. É legal, acho que, por exemplo, como você falou, né? Para a primeira infância ali, você criou uma espécie de dois códigos, né? Que funcionam, para não ter muita explicação. E para aí, com o decorrer da maioridade, né, a criança vai se desenvolvendo, por exemplo, você tem duas meninas, uma de 7 e uma de 6, né? Aí com elas você já consegue, se você desenvolve um pouco mais isso na hora de falar, de cuidar e proteger, entendeu? Então, para os menores,
Não, isso não é cuidar, isso não é proteger, acabou. Entendeu? Acabou o assunto, não faz porque não é cuidar nem proteger. E com as maiores você já pode desenvolver mais, né? Um pouco mais o argumento, né? Sim. E não o contrário, né? Tem gente que quer elaborar argumentos com crianças muito pequenas, que não serve para nada. Inclusive as meninas, os pequenos também, eles já entendem muita coisa já. Só você saber transmitir para eles, eles já entendem muitas coisas. Às vezes nós subestimamos também a capacidade das crianças de entender as coisas. Eles percebem muitas coisas, mas assim, eles não vão perceber nessa primeira infância que eu disse, eles não vão perceber que isso é mal, isso é ruim você fazer isso. Isso já é um discernimento moral que exige muita abstração da criança. Por quê? É gostoso eu brincar de motoquinha, ter meu irmão, eu vou tirar ele daqui e vou pegar a motoquinha, eu gosto de fazer isso. Então assim, ele não vai entender que é mal você fazer isso, você tirar uma coisa você tirar esse prazer que o outro está tendo, ele não quer saber disso, é muito abstrato para a criança. Então você tem que se ir tornando concreto isso para ela, né? Concreto assim, ó, espera aí para você ver, fica sem um brinquedo. Pronto. Ele vai perceber, nossa, eu podia estar brincando, né, tal. E aí com o tempo, ele vai saber que a hora que ele está brincando, ninguém vai tomar mal daquele dele, daí ele fica menos ansioso, daí vai desenvolvendo os impulsos irascíveis, né? Fica menos ansioso, fica menos nervoso quando ele é restringido de alguma coisa. Então, assim, isso com o tempo você vai desenvolvendo. Não tem fórmula mágica. Isso é só com o tempo, com o desenvolvimento das virtudes mesmo. Parece uma coisa cafona, né? De religioso, né? Não, mas a gente até comentou uma vez, só muda os termos, né? Hoje na pedagogia a gente chama de controle inibitório, de certa forma, né? Então você controlar esses impulsos das crianças, porque, e já tem várias pesquisas, até pesquisas longitudinais, né? Que a gente fala assim, de vários... muitas amostragens muito grandes, né? Muito grande. Então eu falo assim, crianças que não tiveram muito bem não foi muito bem trabalhado esse controle inibitório, são crianças, são adultos, né, na verdade, já são adolescentes e adultos que têm problema com drogas, com regras sociais, etc. Né? E o que você fala da virtude. Você vê, às vezes, tem casos assim que o pessoal coloca na internet, criança batendo na mãe, não obedece a mãe. Tipo, a mãe pega o filho assim, bota na cadeira, solta e fica assim, o filho começa a dar soco na mãe, não sei o quê. Por que acontece isso? Essa criança ela já grande, assim, criança grande, estou falando assim de 6, 7 anos, né? E querendo brigar com a mãe e tal. Por quê? Porque essa criança nunca foi inibido, ela nunca teve nenhuma inibição, assim, de restrição mesmo que eu estou falando, né? Você, tipo, chegou a hora, quando a criança está menor, ela fez isso, você chega e fala assim, ó, isso não se faz, pronto, ponto, acabou, não se faz. Aí depois ela vai entender por que não se faz. Né? Não precisa ela entender na hora. Ela vai percebendo, e claro, se ela viver num ambiente que as pessoas não vivem socando a outra também, tem tudo isso, né? Mas assim, mas enfim, então quando a criança vai perceber, no dia a dia, pouco a pouco, nas coisas pequenas, eu até comentei isso, nas coisas pequenas, nas coisas do sentar para comer, você só vai comer quando você sentar. Se você não sentar, você não vai ganhar a sua comida. Pronto, ele vai sentar e vai comer. Então assim, é simples, eu até comentei esses dias que minha esposa teve neném. Aí ela ficou um tempo de observação e eu fiquei sozinho com as crianças, com 5, né? Sozinho. Limpar a casa, tal. Eu falei assim, não dá pra fazer tudo isso aqui sozinho, né? Porque é muita criança, dá banho em todo mundo, colocar pra dormir, blá, 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 blá. Aí o que eu fiz? Exército, né? Já peguei os maiorzinhos, ó, tem norma, não abre a geladeira sem pedir pro pai, só come a hora que todo mundo estiver sentado, eu colocava comida um pra cada um, para colocar primeiro para os menorzinhos, depois para os maiores. O que aconteceu? Eu fiquei 2 dias e meio, ali 3 dias, a casa um brinco, não teve bagunça. Mas assim, porque assim, o pequenininho, ele ganhava a primeira comida, porque ele não consegue ter a inibição muito grande igual dos maiores. Né? Os maiores conseguem ter uma resistência, né? De resiliência, uma resistência maior que os grandes nessas questões, né? Então assim, o pequenininho já dava a comida primeiro, aí os maiores dava depois. Aí o pequenininho começava a comer e via que os maiores estavam esperando. Então ele já vai aprendendo, opa, se eu esperar eu me dou bem, entendeu? Eu ganho a comida, né? Então assim, eu só ganhei porque eu esperei e os outros estão esperando. Então os outros já mostram para o pequeno como se portar na hora de comer. Acabou de comer, eles mesmos colocavam o prato na pia para lavar. Se tivesse comida, daí tem outra norma, deixa aqui que daí eu vou arrumar e tal. Enfim, ficou assim 2, 3 dias ali, tranquilo, consegui... Porque eu já tenho os maiores que são... Já entende, então para eles eu falava e para os pequenininhos não, os pequenininhos
É muito engraçado, eu chamo eles pra conversar, chamo todos, um por um. Eu vou olhando, falo, olha aqui pra mim, né? Aí o pequenininho chega e fica assim. Você não tá sabendo o que tá acontecendo, sabe? Tinha que filmar essas coisas, é muito engraçado. Ele chega, só vai do lado, assim. Aí ele fica assim, daí todo mundo parado olhando e ele fica assim. E agora, o que vai acontecer, né? O que vai sair daí? Vai ser um coelho dessa cartola, né? Mas é muito engraçado, porque as crianças elas vão imitando mesmo no início. A alfabetização é assim, né? Você vai dramatizando os fonemas, as crianças vão articulando os fonemas sem saber para que serve, não importa para que serve. Depois, opa, aqui você liga aqui. Aí no final, elas fazem as relações. Quando você dá o ferramental, saber se comportar, saber dividir, saber sentar para esperar, né? Não ficar nervoso à toa, você vai dando esse ferramental, vai treinando o corpo, o impulso concupiscivo, o impulso irascível. Impulso concupiscivo, sentidos, vontades, tal. Irascível, emoções, né? Tristeza, ansiedade. Eles vão treinando, né, para controlar esses impulsos. Aí depois eles ligam. Opa, quando eu me controlo assim, eu me torno uma pessoa melhor. Quando eu ajudo o meu irmãozinho, eu sou uma pessoa boa. Quando eu não ajudo, eu sou uma pessoa má, eu erro. Enfim, então as crianças treinando esses impulsos e conseguindo se desenvolver, aí depois ela liga uma coisa com a outra. A pessoa que é assim, ela é virtuosa, ela tem, sei lá, caridade, né? Ela tem a magnanimidade, né? Ela aponta para as coisas grandes, enfim, aí tem todas as virtudes humanas aí, né? Que não é nada cafona, é o necessário. Para ser gente, precisa desenvolver essas virtudes, né? Ou a gente fica mais com os impulsos naturais, né? Que nós somos animais também, e aí ninguém consegue conviver com ninguém. Acho que é isso, né, Júnior? Falamos bastante. Sim. A Eliene Furtado mandou aqui, preciso trabalhar os fonemas. Excelente, Eliane. Nós falamos bastante sobre isso no início da live, foi o primeiro assunto. A gente sobe a live agora, né? Sim, daqui a pouco a live vai estar, a gravação já vai estar disponível. Porque não dá nem mais tempo, acho, de falar, né? Mas daqui a pouco tem até tempo pra... Sim, a live no Instagram, 1 hora ela corta. Mas a gente falou bastante disso, nós falamos, né, bastante disso no início dessa live, que foi o primeiro tema. E também, se você correr lá no nosso YouTube, nas playlists do YouTube, tem lá uma série que tem um vídeo que chama Como Introduzir o Alfabeto para as Crianças, que também nós damos o passo a passo de como é feito, né, essa introdução. E hoje a gente conversou um pouco, só para resumir, né, um pouco sobre um erro bem comum que as pessoas fazem ao introduzir os fonemas para as crianças, que isso mais atrapalha e diminui muito o rendimento, que é você já logo no início, sem a criança articular, sem ela saber pronunciar os fonemas e tal, sem saber relação grafema e fonema, é mostrar um flashcard lá, a abelha, qual vogal começa essa palavra? A criança não sabe que é vogal, não sabe que, enfim, não sabe articular. O A ela sabe, né? Mas vamos dizer lá, eu dei o exemplo de onça. Qual é a vogal que começa essa palavra? Daí a criança não sabe, porque você fala, é ó, não é ó, é on, é outro som. Então, enfim, aí a gente comentou sobre isso hoje, por que isso é prejudicial no início, né? E daí tem uma fase que você pode fazer isso. E também nós comentamos sobre o comportamento, de como ensinar as crianças a dividir, ter o autocontrole, que eu acho que, não sei se ficou muito confuso, mas eu acho que é isso aí que a gente pode contribuir. Se tiver dúvida, manda de novo, a gente comenta no outra sexta também. Isso, e só lembrando, se vocês quiserem participar dessa série de lives, respondendo stories, manda lá sua pergunta naquelas caixinhas que nós sempre deixamos nos stories, ou aqui nos comentários durante a live. E também, eu acho que a gente pode fazer isso. Quando vocês quiserem, manda a sua solicitação aí para participar e pergunta ao vivo também, que eu acho que vai ficar legal. O que você acha? Pode mandar. Não tem problema não. Não precisa ter vergonha não, a gente pode abrir ali e pergunta. Toda vez que a gente, acho que ontem quando a gente entra numa live, aparece lá se você quer requisitar para participar. Então se você quiser fazer uma pergunta ao vivo aqui, manda a pergunta, manda a solicitação, nós aceitamos e vocês fazem. Só não vai nos xingar que é ao vivo. Então dá uma boa noite. Pode xingar também, a gente se ofende muito. Para Gilvânia. Gilvânia, tudo bem? Boa noite. Então acho que é isso, né, Júnior? Então, até a próxima, grande abraço, tchau. Tchau.